A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da FURB, ITCP-FURB, completa em 2024 seus 25 anos, carregando consigo uma história rica, cheia de trabalho, solidariedade, desafios, encontros e alegria. Desde sua criação em 1999, sua trajetória foi permeada por grandes pessoas. Dentre elas, tivemos incríveis coordenadoras, todas mulheres, que guiaram o trabalho da incubadora: Vera, Dalila, Adriana, Marilu, Edinara, Lorena e Cláudia. Decidimos entrar em contato com algumas delas e pedimos que nos contassem um pouquinho mais sobre a história da ITCP-FURB ao longo desses 25 anos. Eu sou Dalila Pedrini, sou assistente social e fui professora da Universidade de Blumenau, trabalhando como professora em projetos de pesquisa, de extensão, tanto na graduação como na pós-graduação e no mestrado em desenvolvimento regional. O nosso trabalho na incubadora iniciou de uma forma muito especial. Na verdade, o Brasil atravessava uma grande crise econômica que trazia a questão da reestruturação produtiva, que criou inúmeros problemas à sociedade e especialmente muito desemprego. A região de Blumenau sofreu esta questão. A classe trabalhadora foi atingida pela reestruturação produtiva. Nós, em Blumenau, sabíamos e sentíamos essa questão, pois, além de atuar na universidade, nós também atuávamos nos movimentos sociais. A nossa perspectiva na universidade é que ela não poderia ficar só no ensino. A universidade tem um papel de transformação da sociedade. Então, a nossa pergunta era, naquela época também, saber para quem e saber para quê nós nos colocamos à disposição de uma mudança social, nos engajando numa grande rede interuniversitária de pesquisa sobre o trabalho, que foi a Unitrabalho. A partir da Unitrabalho, nós começamos a pensar o que poderíamos mais claramente fazer em Blumenau. A nossa primeira atitude foi pensar em criar uma incubadora tecnológica de cooperativas populares. Para isso, nós achamos que o ideal seria começar a preparar a sociedade para esta nova visão, uma visão da necessidade de solidariedade entre os trabalhadores e de pensar a cooperação, de pensar a autogestão. E para isso, fizemos o primeiro momento. Nós desenvolvemos, na região de Blumenau, 20 cursos, que atingiu quase 300 trabalhadores, tanto em Blumenau como nas cidades vizinhas. A partir desses cursos, nós fomos criando toda uma mentalidade, uma consciência de que poderíamos pensar alternativas ao desemprego através da economia solidária. Nós, além de desenvolvermos esses cursos, nós também criamos a rede, que se chama RESV, a Rede de Economia Solidária do Vale do Itajaí. Esta rede iniciou antes, inclusive, da incubadora. Então, os cursos, mais as reuniões da rede, que eram mensais, criaram as condições objetivas para nós fazermos a incubadora, que iniciou no ano de 99. Então, esse conjunto de forças, nos organizamos para criar a incubadora. Então, esta incubadora nasceu e se desenvolveu de uma forma muito criativa, solidária, coletiva. E eu felizmente, fui escolhida pelo grupo para ser a primeira coordenadora, que muito me honrou, mas que também me desafiou, porque nós tivemos que criar toda uma metodologia de incubagem, que nós fomos criando e desenvolvendo a partir do trabalho que nos foi demandado. O início da incubadora apresentou desafios. É importante dizer que esses desafios se tornaram potencializadores. Por quê? A nossa equipe, com muitos estagiários, alunos de várias áreas, era uma equipe muito aguerrida. E, portanto, nós
A cada dificuldade, nós transformamos essas dificuldades em potencialidades. Quer dizer, não é que não havia desafios e problemas. Sim, a gente encontrava. Por outro lado, nós tínhamos uma equipe resiliente que conseguia fazer com que esses desafios se transformassem em possibilidades. A minha história com a ITCP e com o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, antes de vir para a incubadora, eu trabalhei como supervisora e coordenadora da rede Unitrabalho. É uma rede de pesquisa nacional que estuda as concepções e as relações de trabalho a partir dos diferentes movimentos sociais trabalhadores no Brasil. Em dezembro de 2000, o professor Valmor me convidou para trabalhar na supervisão do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O que era esse processo? Era um conjunto de ações de fiscalização, como era executado no Vale do Itajaí e posteriormente em Santa Catarina, os cursos de assessoria para os trabalhadores. E em dezembro de 2000, então, o professor Valmor nos convida para participar da supervisão e da fiscalização de todos os cursos no estado de Santa Catarina. Na época, eram 243 municípios e eu estive em todos eles fazendo fiscalização e supervisão junto com uma equipe de mais de 40 pessoas. A partir disso, foi meu primeiro passo para depois entrar na incubadora. E fiquei na coordenação da Unitrabalho 3 anos e na coordenação da incubadora 3 anos, 6 meses e 4 dias. Comecei na incubadora porque eu estava terminando meu doutorado em ciência política na URGS e justamente na época a professora Adriana havia saído da FURB e como a incubadora foi um programa que sempre foi desenvolvido, coordenado por assistentes sociais, o meu departamento me indicou para trabalhar aqui. Eu entrei como professora na área de serviço social e logo em seguida, porque como a ideia era que fosse alguém do quadro para que assumisse a coordenação da incubadora, a professora Marilu, no momento, não era do quadro, então eu fui indicada pelo grupo, né, porque sempre foram decisões democráticas aqui na incubadora, então eu fui indicada pelo grupo para assumir a coordenação e assumir durante 8 ou 9 anos. O mapeamento da economia solidária foi um dos momentos mais importantes da economia solidária do Brasil, porque até então era um movimento, nós tínhamos o Fórum Nacional de Economia Solidária, tínhamos os fóruns estaduais de economia solidária, tínhamos a rede de economia solidária aqui na região do Vale do Itajaí, mas nós não tínhamos ideia de quantos éramos no país. Então, através da Secretaria Nacional de Economia Solidária, foi feito um edital onde foram escolhidos entidades para assumir o mapeamento. Então, a incubadora acabou sendo escolhida por indicação do Fórum Estadual de Economia Solidária. E como funcionou? Basicamente com bolsistas e acompanhado pelos professores da incubadora, nós fomos em todas as cidades onde se tinha alguma notícia de que tinha algum empreendimento de economia solidária. O mapeamento também funcionava da seguinte forma: nós tínhamos, do Fórum Estadual de Economia Solidária, foi tirada uma comissão de entidades representativas do Fórum que acompanhavam esse trabalho. Então, nós nos reuníamos periodicamente com essa comissão e quando nós tínhamos alguma dúvida se o empreendimento era ou não empreendimento de economia solidária, nós repassávamos para essa comissão e essa comissão, em equipe, decidia se era um empreendimento ou não. Outro momento importante da incubadora que eu vivenciei aqui enquanto coordenadora foi que, através de um edital do PRONINC, que é o Programa Nacional de Incubadoras, onde todas as incubadoras de economia solidária do Brasil participaram, a FURB tirou o segundo lugar. Nós ganhamos de incubadoras que já tinham uma tradição até mais antiga do que a própria FURB e foi assim um momento que a equipe valorizou muito e que nós nos sentimos muito gratificadas por termos conseguido esse segundo lugar. A minha atuação na incubadora, ela durou 16 anos, então talvez eu tenha sido a professora que mais ficou, né? Ali em 2011 eu fui convidada para ser coordenadora. Eu acho que já tinha um bom conhecimento da incubadora, porque eu já estava ali bastante tempo, já desenvolvia muitas ações em conjunto com a coordenação anterior, porque assim, eu acho que uma coisa bem legal da nossa incubadora, e é proposta de todas, né, é a autogestão. Então, a gente sempre estava sabendo o que estava acontecendo e estava ajudando a gerenciar a ITCP
nas reuniões que a gente tinha autogestionárias, né, que eram numa média de 15 em 15 dias, uma tarde toda, a gente sentava e discutia. Aí, uma demanda muito grande que vem nesse momento que eu estou assumindo a coordenação é a necessidade de ampliar a comercialização dos grupos. Nós já estávamos fazendo feiras, mas eram feiras assim, pouco tempo essas feiras, talvez um ano, e eram feiras de 2 em 2 meses, um dia. E aí a gente investe para tentar e consegue fazer a feira todo mês, 2 dias. Então, a feira foi de economia solidária na FURB. Eu acho que ela foi potencializada na minha gestão. E foi uma coisa assim que deu muito certo e que é muito bonita, né? Porque ela humaniza a universidade. A partir dali, outro sonho deles, de muito tempo, era ter, digamos assim, a lojinha deles. E a partir daí, então, em 2016, nós criamos o Centro Público de Economia Solidária, que na prática a gente chama Vitrine de Economia Solidária. Qual é a vocação dele? Ele tem uma vocação de comercialização, capacitação, de organização e até para produção. Então, a gente sempre diz assim, ó, que a gente fez um mutirão muito grande e foi todo mundo trabalhando. Tinha que lixar a porta, lixava a porta, tinha que lavar chão, lavava chão, até que a gente conseguiu inaugurar a vitrine. A gente, na verdade, fez ela antes de vir o recurso próprio para ela. Foi um momento de alegria bem grande, porque era uma coisa que eles queriam muito. A minha relação com a incubadora é de longa data. Eu fiz parte da primeira equipe de bolsistas que integraram a equipe da ITCP e iniciamos esse processo tanto de formação em economia solidária, quanto pensar os processos de assessoramento e incubação aqui na região do Médio Vale Itajaí. A professora Lorena, né, era a coordenadora principal quando eu ingressei de novo na equipe da incubadora em 2015 e em 2017, daí quando ela teve que se licenciar, eu acabei assumindo então as atribuições iniciais de supervisão do projeto de ações integradas e comecei com o processo de assessoramento e incubação dos empreendimentos econômicos solidários na área da saúde mental. Atualmente nós temos várias ações vigentes. Ela oferece ações de assessoramento e incubação aos empreendimentos econômicos solidários na área da saúde mental, na produção artesanal, nas redes de colaboração solidária, trabalha com o segmento de reciclagem, nas interfaces com os movimentos sociais e com as instituições políticas de economia solidária, seja no estado de Santa Catarina, ou seja aqui na região do Médio Vale Itajaí, compõe a rede de incubadoras nacional. Então, assim, as nossas ações são muito diversas, elas são sempre atualizadas, apesar da gente existir 25 anos, conforme são apresentadas as demandas, a gente faz a atualização dos nossos planos de trabalho, faz a inclusão de novos públicos e começa a pensar, né, de que forma a universidade pode aproximar os seus conhecimentos e, em conjunto com a comunidade, pensar alternativas para enfrentamento das diversas expressões da questão social. Esperamos que a ITCP se consolide, né, financeiramente, tem a possibilidade de fazer tanto formação docente quanto formação discente, que essas pessoas possam permanecer atuando para fortalecer a economia solidária e suas principais ações e estratégias, independente de estar no espaço da universidade, nos seus diversos espaços de atuação profissional, contribuir para a materialização das ações de curricularização da extensão, que hoje, né, dentro do tripé do ensino, pesquisa e extensão, ainda nos é um desafio. Espero que ela tenha a possibilidade de ampliar e expandir, porque as demandas sociais, elas também, né, são amplas e diversas e temos constantemente recebido, né, novas solicitações de processos de assessoramento e incubação. Então, que seja possível a gente responder a essas demandas nesse tempo de uma conjuntura adversa, a gente possa contribuir com esses trabalhadores para a qualificação das suas condições de vida. Que nós queremos um professor de economia. Aí ele falou para nós, o professor tal, um amor ele. Aí ele veio
sabe? Aquela pessoa assim. Aí ele começou a ir nos bairros com a gente e depois numa reunião ele falou: agora eu entendi claramente, trabalhando com esses trabalhadores simples, o que é cidadania. Agora está concreto para mim o conceito de cidadania. Foi tão lindo esse depoimento que ele deu, no sentido, ele disse que ele aprendia muito. Porque assim ele começava a falar receitas e despesas, receitas e despesas. E um dia uma mulher, nós estávamos incubando uma padaria, né? E ele falando de receitas e despesas, a mulher falou: claro, professor, eu tenho um caderno de receitas. O meu caderno de receitas está aqui. Então aí ele entendeu que ele tinha que explicar o que era uma receita. A receita e a despesa. A mulher estava pensando nas receitas de pão e de cuca que ela fazia. E aí ele se tocou que ele tinha que falar, porque nós sempre falávamos, temos que falar uma linguagem compreensível para os trabalhadores, que o que importa são eles. Nós precisamos ir para que eles possam avançar. Esses anos da incubadora têm lemas na economia solidária e nos processos de relações sociais que eles ficam muito marcantes até hoje comigo, e dentre eles é que pessoas só são pessoas através de outras pessoas. E a partir disso também, essas relações elas vão se constituindo em rede. Foi na incubadora que eu aprendi enquanto pesquisadora, enquanto professora, mas também enquanto mulher, né? Enquanto mãe, a trabalhar em rede. Rede de apoio, rede de cooperação, rede de sustento. Foi que eu trouxe para a vida e trouxe para os diferentes movimentos sociais que ainda atuo hoje. Uma vez ter trabalhado com o cooperativismo, com a solidariedade humana, você sempre continuará bebendo desta água. E essa água vai se transformando em outras relações. E uma coisa que me marcou muito tempo, já fazia mais de 10 anos que eu tinha saído da incubadora, eu fui acompanhar um familiar num atendimento de saúde mental. E quando eu cheguei nesse atendimento de saúde mental, no setor de acolhimento para mulheres, uma pessoa salta da sala e grita o meu nome e diz assim: deixa eu ir conversar com ela. Eu conheço ela da época que eu trabalhava em cooperação, da época que eu tinha apoio, da época que eu me vi enquanto gente, enquanto mulher, enquanto associada. E isso eu nunca vou esquecer daquela mulher. Um grupo que eu sempre gostei muito de trabalhar, que foi a Enlouquecer. Enlouquecer, para mim, era a menina dos olhos. Eu sempre acompanhava, embora sendo coordenadora, mas eu fazia questão de todas as semanas ir às reuniões da Enlouquecer. E também outro movimento muito bonito era a Rede de Economia Solidária, que eu acredito que existe até hoje. Nós nos reuníamos mensalmente e eram momentos muito gratificantes, muito importantes, porque todas as decisões eram coletivas e ali se aplicava realmente todos os princípios da economia solidária. Eu acho que uma coisa muito importante é o trabalho multidisciplinar. A gente aprende muito, a gente vai aprendendo as outras áreas e isso tudo é legal porque vai fazendo cada um crescer um pouco mais. Outra coisa que eu acho bem importante para o sucesso da ITCP é que ela é gerenciada de maneira autogestionária, como eu estava te falando. Todo mundo participa, né? Então, isso aumenta o engajamento, aumenta o comprometimento e aumenta, digamos assim, a própria capacidade técnica, porque todo mundo está dando ideia, todo mundo está colaborando, todas as áreas, os alunos também, às vezes os alunos têm até ideia melhor do que as nossas, então é muito importante. Mais um destaque é a qualidade dos alunos que nós formamos. Nós temos muitos alunos, eu acho que eu tenho mais de 20 já, que é doutor, já está trabalhando na universidade. Então, acho que a gente capacitou também que hoje os coordenadores são aqueles que eram os alunos. Eu acho isso fantástico. Muitas são as memórias marcantes, mas uma coisa que eu aprecio muito e eu tenho algo a sempre valorizar é a vivência no campo das relações sociais entre a própria equipe, né? Que apresenta uma sinergia positiva de conjuntamente elaborar resposta para as dificuldades enfrentadas. E também acho que as próprias relações de afeto e carinho, né? Que perpassam a própria condição do dia a dia. Então, acho que isso para mim é o que é mais marcante. A universidade ela tem que estar a serviço da sociedade. A universidade não é um fim em si mesma, ela tem que estar a serviço. Então, a extensão, no caso a incubadora, ela tem que estar a serviço dos empreendimentos. Os empreendimentos que são os mais importantes. Sim. E não nós. A universidade ela tem que derrubar os seus muros. Sim.
Ela tem que ir para a rua, senão ela não tem o papel. Por isso que tem essa incubadora. Não adianta ter uma universidade bonita aqui, cheia de professores. O que ela está fazendo para a sociedade? Claro que não era eu só que pensava assim. O Valmor pensava assim, as outras pessoas pensavam assim, mas isso é importante. Essa perspectiva universitária é muito importante, porque a gente precisa ter uma visão de que o saber é para quê? E é para quem? Esses alunos aproveitam esse saber para quê? Tem gente que só aproveita para seu enriquecimento próprio, pessoal. A ciência é mais do que isso, né? A relevância social do saber, a relevância social da ciência. Então, eu acho que essas questões que são as grandes questões que tem que perpassar toda a história da incubadora, né?